Para grandes avivalistas, a fama, o dinheiro e outras coisas, eles vão vir, mesmo que a pessoa não queira. Mas a fama vai vir porque Deus precisa que o avivalista seja famoso para poder ganhar territórios grandes, para poder alcançar cidades, estados, nações. É para isso que Deus dá fama para grandes avivalistas. O grande avivalista, ele pode ganhar muito dinheiro, muitas pessoas querendo ajudar, um dá carro, outro dá casa, outro dá dinheiro, outro dá salário. Para quê? Para que ele venha ter boa vida, para poder trabalhar somente para o reino do céu. Para ele não precisar trabalhar no mundo secular, para ele que ele só doe 24 horas da sua vida para o reino do céu. É para isso. Então, mas para isso você tem que estar na motivação correta, né? Para isso você tem que ter a pureza no seu coração. Para que, pastor, e como é que é isso? E se Deus quiser dar? Pastor, se Deus quiser me dar fama, e daí? Deus dá fama para quem Ele quiser. Se Deus quiser me dar unção, eu estou desmantelado, e daí? Deus dá para quem quiser. Vou te provar que Ele não dá. O que tem por aí são cisternas rotas. Não é avivalista não, não é avivamento não. Elias estava numa caverna e ele escutou a voz do Senhor, a voz mansa e suave. E logo em seguida, do lado de fora, ele escutou um barulho de um terremoto. E ele saiu para ver se era Deus, e Deus não estava no terremoto. Depois ele escutou o barulho de uma grande ventania. Ele saiu para ver, viu que Deus não estava na ventania. E ele foi ouvindo, ele viu um barulho de um grande terremoto, de um grande furacão. E ele foi ver e viu que Deus não estava no terremoto, no furacão, nem na ventania. O que é que eu quero dizer? Que tem ventania aí fora que parece que é Deus, mas não é Deus não. Tem terremoto por aí afora que está parecendo que é Deus, que é avivamento, mas não é Deus não. Tem tsunami aí que estão dizendo que é tsunami de glória, mas não é avivamento não, são apenas cisternas rotas. É somente fogo de palha. Se o coração estiver sujo, é fogo de palha, vai se acabar. É cisterna, as águas da cisterna acabam. É rasa, acaba, vai acabar. Pode estar um fogaréu danado, vai acabar se não for de Deus. Se não tiver na motivação correta, vai acabar. Deus está aproveitando para ganhar umas almazinhas aí, ó. Deus está só aproveitando assim, enquanto tem água na cisterna. Mas a fonte, ela só pode nascer em corações que estão em profundidade com Deus. Você já ouviu falar que as nascentes dos grandes rios, ela nasce das profundezas? Já ouviu? Vocês? As nascentes dos grandes rios, ela nasce das águas profundas, das profundezas. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Grandes avivamentos, avivalistas, nasce de corações aprofundados e mergulhados na presença de Deus. As fontes de água viva, ela nasce de corações mergulhados profundamente na presença de Deus. E pessoas que estão conduzidas a estarem mergulhados em profundo com Deus, essa pessoa está com o coração limpo, ela tem uma motivação, porque só consegue ficar mergulhado, ter uma vida mergulhada na presença de Deus, se tiver muita fome, uma fome desesperadora de Deus. Se a fome não for desesperada, a pessoa pode orar um dia, ora uma semana, 2 semanas está quase, não chega mais. A 3ª semana já quebrou. Depois de 1 mês, já parou. Parou. Porque está faltando, eu não paro de dizer isso, a motivação correta, a fome. A fome, ó, tem um dito popular que diz que a fome é que ensina a comer. Você já viu alguém querer ensinar bebezinho a comer, criança a comer? Quem é que ensina a criança a comer? Só se for doente, né? Mas se for saudável, a fome é que ensina, né? Vocês que são mãe, principalmente, né? Não é verdade? A fome é que ensina a comer, rapaz.
Você já viu um animalzinho, cachorrinho, gatinho nasce? Quem que ensinou ele a mamar? Quem foi? Ninguém. É a fome. É a fome que ensina a ir para a fonte. Então, o que nos ensina a buscar a Deus de forma correta é a fome por Deus. O que nos conduz à fonte é a fome por Deus. O que nos leva ao lugar secreto a renunciar, o que nos leva a ser transformados, é a fome pela presença de Deus. Então, como eu estava dizendo, a fome é a força motriz. A fome de Deus é a força motriz que vai fazer nascer fonte de água viva. Fonte de água viva. Fonte de água viva. As fontes de água viva, elas não podem ser implantadas. Você já viu? Você já viu uma fonte, uma nascente, que foi a empresa que ganhou a licitação com o governo, que foi lá e instalou uma fonte de água, uma nascente? Não, eles criam represas, né? Represas, né? Mas fonte, a não ser que eu não sei, a tecnologia, já fizeram fonte. Fonte não fizeram, não. Achou a fonte, eles encontraram a fonte. Porque a fonte não se instala, não se implanta. A fonte, ela nasce lá no profundo, né? A fonte nasce aonde? Eles encontraram a fonte, né? Então, a fonte não é uma empresa de engenharia que instala, não. Não é uma empresa de construção naval que instala, não. A fonte, ela nasce. E ela não nasce no raso. Já viu fonte no raso? No raso, água bem rasinha, então a fonte ali no raso. É só no profundo. É só no profundo. É só no profundo. É o que eu quero dizer, que essa fonte de água viva que Jesus estava se referindo, ela nasce no profundo do coração de quem é sedento. Nasce, é de dentro, nasce de dentro de você. Uma transferência de unção não vai colocar a fonte de água viva. Uma profecia que tu vai ser grande avivalista não vai colocar a fonte de água viva. Uma promessa que tu vai ser pregador do evangelho não coloca a fonte de água viva. Mas a promessa te conduz a criar a fonte em você. A promessa, ela nos dá motivação a começar a preparar a casa para o Senhor. A promessa é para isso. É para você preparar a casa para o Senhor. A promessa é para isso, para você começar a buscar Deus em profundidade e lá do profundo nascer as fontes. Por isso que tem muita gente que tem promessa de ser grande profeta, grande avivalista, e não acontece nada. Não acontece nada. Nenhuma cura de uma desinteria não dá certo. Não conta, mas tem promessa. Aí a pessoa tem uma promessa. A pessoa enche o peito. Vixe, eu vou começar a arengar. Peraí. A pessoa enche o peito. Eu vou falar do Espírito. A pessoa enche o peito e diz: eu tenho uma promessa. Eu vou ser grande. Deus disse que eu vou ser um grande pastor. Mergulhando não. Não desce lá no profundo não para ver. Eu sou templo e morada do Espírito Santo. Pode ser templo, mas se o templo estiver sujo, vai cuidando de limpar. Pode ser templo, mas se você não preparar a casa, templo é uma coisa, casa é outra. Se você não preparar a casa no templo, Deus não vai fazer morada. É templo vazio. Está entendendo o mistério? Vai ter que nascer fonte.
vai ter que ser criada uma fonte no interior. A fonte, ela... Já viu fonte jorrar água para dentro? É mistério esse negócio da fonte, né? Fonte jorra água para dentro. A fonte só joga a água para fora. É para fora. Porque ou é fonte ou é represa. Quem jorra água para dentro é represa. É só ali dentro daquele espaço. É só para si mesmo. É represa. Mas a fonte tem que emanar. Tem que emanar. Tem que emitir. A fonte, ela cria corrente nos rios. Os rios que estão parados. Tem rios e tem rios. Porque tem rio de águas paradas e tem rio na qual as correntes fluem. Aí as fontes internas, elas vão servir para gerar as nascentes. O Douglas é que entende disso, essas coisas. As fontes internas, ela vai gerar as nascentes que vai fazer fluir o rio. Ou seja, vai ter correnteza. E a Bíblia diz que há um rio cujas as correntes alegram a cidade de Deus. Lá no Salmo 46:10. Está entendendo? Está entendendo o mistério? Quem aqui está sentindo inspirado? Você pode ter pegado 2 caminhos através dessa palavra. Ou você pode ter fechado o seu coração de vez, ou seu coração agora entrou em chamas. Ou você colocou comichão dos seus ouvidos para não ouvir mais, ou agora Deus está curando toda a surdez. Agora ou vai ou desce. Ou o fogo se acende ou se apaga de vez. Mas o meu objetivo com esta palavra é extrair o azeite. Extrair azeite. Eu poderia pegar esta garrafa de azeite e colocar azeite na cabeça de vocês hoje, como eu sempre faço. Eu poderia. Mas o meu objetivo hoje é fazer com que azeite seja extraído de dentro dos vossos corações. Estou inspirado, Joninho. Fuja não, viu? Jesus vai já te pegar. Dizem glória a Deus. Eu não sei se a palavra deu certo. Não sei se teve efeito contrário. Não sei o que vai acontecer. Mas a intenção era boa. Eu não sei se essa palavra vai te curar ou se vai dar dor de barriga. Mas a minha intenção era boa. Minha intenção é boa. Eu quero ver as fontes de água viva jorrando aqui dos crentes. Eu quero ver os obreiros desta igreja cheios do Espírito Santo. Eu quero ver os membros desta igreja aqui labareda de fogo. Eu quero que quando aí fora alguém disser assim, a igreja do Estidei, eita, aquela igreja avivada, onde todo mundo é cheio do Espírito Santo, onde os obreiros impõem as mãos e os espíritos malignos manifestam, aonde os membros oram e a glória de Deus desce, aonde quando o culto começa, ninguém sabe se é o céu que desce ou se é a igreja que sobe. É isso, meu desejo é isso. Eu não tenho intenção de ser guru gospel. Minha intenção é ser influenciador do Espírito Santo. É a minha intenção. Eu não quero ser guru gospel, não. Eu quero te influenciar para a presença. Eu quero te conduzir para a presença de Deus. Deus me deu um cajado, sim ou não? Sim, deu um cajado, foi?
Eu quero usar o cajado para te conduzir. Eu não quero te bater não quero bater não, só quando precisar. Se for o único jeito, a gente dá só umas... Mas o objetivo é te conduzir para o lugar certo. É para te colocar na presença de Deus. A intenção, eu quero usar o cajado para te conduzir para a salvação, para a eternidade. Para que você seja fonte de águas de glória. É o meu objetivo. É o objetivo da minha pregação. Aleluia. É o motivo da minha pregação. Não sei quantos vão ser como esta mulher samaritana, porque teve um momento que ela entendeu o recado. A primeiro momento parecia que ela não estava entendendo, quando ela perguntou: mas quem és tu para querer achar que é mais do que Jacó? Porque Jacó é nosso pai, e ele determinou que desse poço nós tirássemos água. Mas Jesus disse: chama teu marido. E ela disse: não, eu não tenho marido. Aí Jesus disse: é porque tu já teve 5 maridos, que tu tem hoje não é teu. Aí ela disse: eita glória, vejo que tu é profeta. Aí a ficha desceu, a glória desceu e a fonte nasceu. Por quê? Porque ela entendeu. Ela entendeu a mensagem. A Bíblia diz que quando o semeador saiu para semear, no meio do caminho, algumas sementes caíram e veio as aves e roubaram e comeram a semente. E elas não puderam, essas sementes não puderam prosperar porque elas foram roubadas. Elas não puderam dar fruto porque elas foram roubadas. Que essa semente hoje não deixe ela ser arrebatada, roubada do teu coração. Para que ela venha dar frutos. Para que, como é a proposta desta palavra hoje, para que você seja como uma fonte de águas vivas para jorrar por toda a eternidade. O corpo pode padecer depois da morte, entre decomposição, mas a fonte de água viva que vem desde essa terra, ela permanece para todo sempre. É para a eternidade, é para a vida eterna. Quem é que está com fome de Deus? O objetivo desta mensagem é criar em você fome de Deus, para que a gente passe para a oração, porque a pregação ela constrói, mas a oração ela faz fluir. Se caso esta palavra tiver construído presença de Deus, casa de Deus no seu coração, somente nessa hipótese nós vamos passar para a oração. Porque o Espírito Santo ele opera poder, sim, ele opera poder, sinais e milagres, mas a palavra é a base desse poder. Não adianta cair, se levantar, cair de novo, se você não tiver uma base bíblica, se você não entender o que é que Deus está fazendo na sua vida. Não adianta você pular, rodar, falar línguas estranhas, se você não tiver base bíblica, se você não estiver entendendo o que é que Deus está fazendo quando você está rodando, pulando e falando língua estranha. Amém? É melhor o quê? Amém? Está alimentado? Comeu o pirão? Está com força? Está forte agora? Está forte? Só os que estão fortes ficam de pé. Ave Maria, meu, quase que não levanta. Meu Deus. A preguiça falou mais alto. Ai, meu Deus. Vamos pregar de novo. O pessoal vão sentar e começar a pregação de novo.
Quase que a preguiça brada nos corações. Agradecemos, Deus, aqui a tua presença. Comece a agradecer ao Senhor. Diz assim: Deus, te agradeço pela tua presença, pela tua palavra. Ah, Senhor Deus, eu quero ser fonte. Chega de ser cisterna. Chega de ser represa. Seja de águas rasas. Senhor Deus, agora eu quero no profundo. Senhor Deus, agora eu quero emanar a tua glória. Senhor Deus, agora eu quero ser como fonte de águas vivas. Aleluia. Aleluia. Lama Sharaba sobre a épia. Nebe Shamanaga Suriepi Show. Ai, a súpia. Deixa a fonte nascer, ó. Shebe Namasubie Pia Pria Pria Prapasub. O ambiente já está preparado pela palavra. A atmosfera já está preparada pela pregação. Agora deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Não vá pedir o que você já tem. Você vai deixar fluir. A glória de Deus você já tem. Agora deixa fluir. A fonte de águas vivas já está em você, ó Espírito Santo. Agora deixa fluir. Não vai pedir o que você já tem, que você vai estar perdendo tempo. Deus não vai dar o que a pessoa já tem. O Espírito nós já temos. A fonte nós já temos. Agora deixa fluir. Deixa fluir. Tem gente que não sente nada porque ele passa a vida toda pedindo o que ele já tem e se esquece de deixar fluir. Deixa fluir porque tu já tem a glória. Tu já tem a unção. Tu já tem a fonte. Isso aqui é mais do que uma escola de profeta. Eu estou contando os meus segredos. Aleluia. Lembre-se que o Espírito está pronto. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Esquece da carne e lembra-se do Espírito. Está tudo preparado. O Espírito está pronto. Se volta para o Espírito agora. Agora, para o Espírito. Só para aquecer um pouquinho, só para aquecer. É noite de avivamento. É noite de avivamento. A fome por Deus tem que ser a sua maior motivação. Tem que ser a força motriz que gira a sua vida. Por isso que se a fome for a sua motivação, você deve abandonar o pecado. Você deve abandonar a maledicência. Você deve abandonar a mentira, a falsidade. Se você tem fome de Deus, então a fome de Deus é a maior força que você tem. E essa força vai te fazer tu abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus. Só é possível abandonar o pecado se tiver fome por Deus suficiente para isso. Entenda.
Só é possível abandonar a mentira e o mundo se tiver fome por Deus suficiente para isso. Aprenda. Só é possível ser crente e servo de verdade se tiver fome suficiente por Deus para isso. Se tu não tiver fome suficiente, tu vai cair. Eu tenho que falar a verdade. Este é o momento de ativar a fome para quem está com pouca fome. Este é o momento de ativar a sede para quem não tem sede. A palavra de Deus em Amós 8:4 diz que haverá tempo em que o Senhor colocará fome sobre toda a terra, mas é fome da palavra de Deus. Está escrito em Amós 8:4 que Deus lançará fome sobre toda a terra, mas é fome pela palavra de Deus. E este é tempo em que Deus lança fome sobre a face da terra, fome pela sua palavra. Se tu está entendendo isso, começa a receber dessa fome, porque Deus derrama do alto fome para aqueles que têm vontade de se apegar à presença de Deus. Recebe fome. Eu posso ministrar fome por Deus na tua vida, porque é bíblico. A fome, eu não posso ministrar fonte de água viva, isso não. A fome é quem vai te levar a criar a fonte de água viva. Eu posso ministrar a fome. A fome é quem vai te conduzir às águas, às fontes. A fome é quem vai te conduzir para o lugar secreto. Estou aqui para colocar fome. Se eu pudesse abrir o estômago das pessoas e colocar fome por Deus. Se eu pudesse. Se eu pudesse fazer uma cirurgia em cada um agora. Se eu pudesse mexer nas tuas tripas aí para te dar fome. Se eu pudesse fazer não uma redução de estômago, mas ao contrário, se eu pudesse fazer uma ampliação de estômago para te dar fome pela presença de Deus, eu faria agora. Eu faria agora. Mas Deus pode. Aquilo que eu sirvo pode. A quem eu sirvo pode. Agora que vocês já estão aquecidos, eu creio, eu quero que todo mundo venha para cá. A gente tira aqui essas duas primeiras fileiras de cadeira, somente essas duas. Nas cadeiras desse lado ninguém mexe. Eu quero uma concentração no lugar só. Eu quero uma concentração aqui, ó. Quero todo mundo junto, só coração, só propósito. As brasas têm que estar unidas para ser um braseiro. Brasa lá do outro, uma brasa de um lado,